Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. E no vale caminha junto a mim, certo que misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Diga isso, que ele ressuscitou. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. O guarda de Israel não dorme, ele te guarda na tua entrada e na tua saída. O mal não te fará mal nem de dia e nem de noite, porque o Senhor de Israel não dorme. Ele cuidará de ti para toda a sua vida. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga isso, ele te guarda. Parece que estou... Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nós cremos, Deus, na tua proteção. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga mais forte. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ele te guarda, querido. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Assim que lutamos as nossas guerras. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
sou guardado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Eu não sei como você entrou aqui, mas a palavra de Deus diz, querido, que não importa o que você está passando, Ele vai te guardar. Ele venceu a morte por você, querido. Ele derramou o sangue do seu Filho amado por você. Você não está preso, você é livre. Você é livre. Aleluias. Diga mais forte. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Somos teus, Senhor. Somos teus filhos, cheios de defeitos, totalmente dependentes de ti, Pai. Totalmente carentes da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor a cada dia. Queremos viver na tua presença, Deus. Queremos obedecer a tua palavra. Queremos estar cheios do teu Espírito, Deus. Queremos entregar, Senhor, nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, nossos dons, nossos talentos, diante de ti, Pai. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Aleluia, nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, que pode transformar a nossa história, que pode nos fazer mais fortes, mais firmes, e pode nos encher do seu Espírito e da unção. Eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com a
vida muda. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentar, Uma só palavra, com igreja. unção imbatível serei. Uma só palavra. Ele pode mudar tudo. Aleluia. Ele muda tudo em você, nas situações. Aleluia. Confia no Senhor. Não há lugar para o inimigo quando você está cheio do Espírito. Fortaleça-se no Senhor. Deus manda, Vai fazer a minha vida mudar. em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, Não há nada que me faça temer. não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Amém, glória a Deus. Aí, amém, glória a Deus. Eu ia fazer isso no final, mas algo me diz que nós devemos fazer isso agora. A equipe continua cantando baixinho, suave, e nós vamos ter um tempo de conversa com Deus. Mas aí eu vou pedir que a igreja, é o simbólico, quando nos ajoelhamos dizendo que estamos nos rendendo diante do Senhor, que Deus é o Senhor a quem nos curvamos, nos ajoelhamos para adoração, para submissão. Então nós vamos ter um tempo de conversa com Deus. Ajoelhe-se aí onde você estiver. Se você não puder, não tiver condições físicas para isso, não tem problema, mas aqueles que puderem, fiquem ajoelhados, converse com Deus. Uma só palavra que Deus mandar, minha vida vai mudar. Essa é uma declaração de obediência, mais do que só de bênção, ela é uma declaração de obediência. Então nós vamos conversar com Deus. Fale com o Senhor agora, dizendo: Deus, mande na minha vida. Uma só palavra que Mude o que precisa mudar. que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Seguir
o teu poder pra curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pai, como igreja do Senhor, nos apresentamos agora rendidos ao Senhor, certo de que somos guiados, dirigidos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Esse que, como promessa do Senhor, aconteceu no dia de Pentecostes, ó Deus, na vida dos discípulos, e de lá para cá tem acontecido nas nossas vidas, na vida da igreja do Senhor. E como igreja somos conduzidos, fortalecidos, edificados, solidificados plenamente pela ação do Teu Espírito. Mas agora, Deus, haja na nossa vida. Nós vamos nos debruçar diante da Tua palavra, e que o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração. Seja um tempo de renovo, seja um tempo de consagração, seja um tempo de confissão, seja um tempo de quebrantamento, seja um tempo de entrega, seja um tempo de devoção. Nós oramos, ó Deus, assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, igreja. O texto que nós estamos usando com vocês é o livro de Atos. É só uma referência, uma base, entendendo que nós estamos seguindo o livro de Atos, usando várias referências, e não só no livro de Atos, mas diante de outros textos bíblicos. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar usando um texto, explorando aquele texto, ou um livro, explorando aquele livro. Aqui nós estamos usando matemática, mas usando o livro de Atos como base, a história, a vida da igreja, e as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e não só por ele, mas também pelo apóstolo Pedro, e outras referências bíblicas que estão sendo citadas em outros livros que não de Pedro e de Paulo. Semana passada, e se você não veio semana passada, nós tivemos uma dificuldade na transmissão da mensagem gravada durante a semana, mas ela já está posta lá, Batista do Tarumã. Você pode acessar, ouvir a mensagem do domingo passado, e hoje é a sequência da mensagem passada. Alguém me falou, pastor, tem uma outra igreja Batista Tarumã. De fato, tem uma outra igreja Batista Tarumã. Se você acessa lá no YouTube, de repente você pode se enganar. Procure-nos direitinho, está lá o nosso símbolo da Igreja Batista do Jardim Tarumã, mas existe outra Batista do Tarumã. Tá bom? Mas procure lá a sequência e nós vamos dar continuidade à mensagem da semana passada. Mas antes de dar sequência aqui, foi muito bem lembrado a mim, hoje é o dia da esposa do pastor. Existe o dia do pastor e existe o dia da esposa do pastor. Nosso calendário da Convenção Batista Brasileira, hoje é o dia da esposa do pastor. Então eu quero parabenizar a minha esposa pelo dia dela hoje, assim como a esposa de todos os pastores que estejam presentes ou ausentes, estejam ou vão nos ouvir
depois. Então, parabéns a elas pela coragem, pela ousadia. Pela resiliência de ser esposa de pastor, que não é uma coisa fácil. Além da gente ser chato, né? Aí a exigência, às vezes, sobre a vida delas é muito grande também. E nos carregar e carregar o ministério conjuntamente é um grande desafio de Deus para a vida delas. Então, seguindo a nossa sequência, nós estamos falando sobre Igreja Espírito Santo, um projeto de consolidação. Igreja Espírito Santo, um projeto de consolidação. Nós já falamos na semana passada que a igreja, ela é solidificada, ela é estruturada, ela é guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E nós vimos quais as estratégias, qual a direção de Deus na vida da história da igreja, através do seu Espírito. Hoje nós vamos ver os impedimentos e quais as ações do Espírito de Deus na vida da igreja. Os impedimentos à ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Se nós entendemos que a igreja é dirigida pelo Espírito de Deus, quais os obstáculos, quais os impedimentos, quais as barreiras que nós criamos como igreja, e a igreja estamos falando de nós, humanos, crentes em Cristo Jesus, que formam a igreja, mas que de certa forma, dependendo das nossas atitudes e ações, impedem a ação do Espírito Santo de Deus. É uma hora de olhar para nós, é uma hora de examinar a nossa vida e também de olhar para a vida da igreja. Eu creio que é uma forma de Deus nos retratar, né, de colocar a nossa foto para observarmos. Então, vamos lá. O primeiro impedimento à ação do Espírito de Deus na vida da igreja é o fruto da carne. Ou, como nós costumamos dizer, os frutos da carne, mas o fruto da carne. O que há em nós? E aí nós lemos, se você tem como referência, pode ir lá, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Seria como nosso texto base, já que nós usamos na semana passada, Atos 17, verso 11 e verso 13. Agora a base e referência para esse tópico seria o livro de Gálatas capítulo 5, de 19 a 21. Primeiro impedimento à ação do Espírito de Deus é a nossa própria natureza carnal. É desejo de Deus que a gente tenha vida guiada, dirigida pelo Espírito de Deus, mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, os nossos desejos, tudo aquilo que nós aprendemos na vida pregressa, da história do pecado da humanidade, enraizado em nós, essas coisas atrapalham a ação do Espírito de Deus na nossa vida. A carne está relacionada aos nossos desejos, aqueles que contrariam plenamente a vontade de Deus. Diz respeito àqueles que não querem se submeter plenamente a Deus. Consequentemente, não se deixam conduzir pela própria palavra do Senhor. Vamos ver, e aí você pode abrir lá, já lemos, quais os frutos da carne. Primeiro, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Temos estas coisas? É muito fácil a gente olhar um retrato de uma igreja, e eu uma vez citei isso aqui, na África do Sul tem uma igreja, em que a ação do Espírito de Deus é dado como liberdade, porque os membros, enquanto estão adorando e cultuando, eles estão bebendo. Então, antes de ir para o culto, durante o culto, eles chegam lá mamados.
Então, quanto mais embriagados, mais eles dizem estar cheios do Espírito Santo de Deus. Exatamente o contrário do que nós estamos vendo no texto que nós acabamos de ler. O inverso disso, Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, briga, atrito. Fim de semana, os hospitais geralmente ficam cheios dos acidentes domésticos. Mais acidentes, a gente está dizendo aqui, da violência. Esposa senta na mesa com o esposo, baixa uma caixa de cerveja, uma garrafa de vinho, 2 caixas de cerveja, 2 garrafas de vinho, e aí vai. Começam a beber, está tudo bem, I love you. No meio, troca de soco para lá, troca de soco para cá, um xingamento daqui, outro xingamento dali. Esses dias eu saí daqui para casa, passando em frente a um bar, estava lá uma roda de amigos bebendo, e estava uma alegria, uma música alta, maravilha. Momento de alegria. De repente, eu passando, a moça se levantou, catou o copo, deu tempo só ele fazer assim, passou o copo, não sei se acertou outro. Ele já levantou, catou a garrafa e já ia acertar na cabeça dela, alguém agarrou daqui, agarrou dali. É o que exatamente promove a bebida: briga, intriga, dissensões, levando as pessoas à ausência do domínio das suas faculdades, do seu raciocínio. Quantas famílias e quantas pessoas que perdem a sua vida, e famílias inteiras, porque bebem. Esses dias a gente estava indo para casa, e aí a gente diz assim: desvia dele. Eu não sei, o carro ia para cá, eu acho que conforme ele virava a cabeça, o carro ia, né? Atravessando para lá, atravessando para cá. Laurinha estava conosco, ela é muito dos direitos. Ela disse: papai, me dê seu celular que eu vou ligar agora para a polícia, porque esse homem está bêbado e dirigindo e vai provocar um acidente. Quantas vidas são ceifadas porque estão cheias do álcool, cheias da bebida, tiram suas vidas e tiram a vida de muitos outros. A bebida parece não ser uma coisa que atrapalhe a vida da igreja, mas atrapalha. Essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, da nossa história e da história da família. Também feitiçarias. Eu creio que aqui não tem nenhum feiticeiro, tem? Bate aí, dá uma carcadinha no... Tem muito crente feiticeiro. Inclusive, existe um ditado popular que diz assim: vou fazer a oração do inverso, né? Então ele recebeu uma maldição, eu vou inverter a maldição, e a gente ora pedindo que Deus faça uma oração amaldiçoando a vida do outro. Já ouviram isso? Mas eu vou dizer que é a oração do revestrez, né? Para inverter. Tem muita gente com muita crendice, carregando ainda como amuleto no seu chaveiro o pezinho de coelho, ainda na sua loja um pé de pimenta na entrada ali, um galinho, ou uma arruda em algum lugar para absorver o olho gordo de alguém. Tem muita gente acreditando e ainda se alimentando disso. E às vezes, até na própria fé, a gente se alimenta disso. Então, todo mundo vai para o culto para orar, para tirar o olho gordo que está sobre si. Deixe-me dizer, a melhor oração para tirar o gordo é você que faz, fazendo o seguinte: achegai-vos, e ele se achegará, resistir, e ele fugirá de... Resista o diabo e se achegue a Deus.
Se não, todo domingo eu vou orar para tirar o olho gordo de você. Na semana que vem você vem de novo para orar e tirar o olho gordo de você. E se deixar, você vai estar até com uma camiseta cheia de olho, para dizer que olho gordo não pega em você. Então, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Há muita crendice no nosso meio. No meio evangélico, há tanta coisa acontecendo. De repente você não sai de casa sem sair com alguma coisa. Algumas pessoas hoje levam sal grosso, levam isso. Eu me lembro uma vez, eu estava orando na igreja, um culto, e alguém ficou possesso, deu trabalho àquela pessoa, nós levamos depois, no final do culto, para o gabinete. Chegou um dos meus diáconos, como estava demorando lá o demônio a sair, aí ele chegou com um pouquinho de sal. Pastor, esse é bom. Outros já catavam a Bíblia e abria a Bíblia no Salmo 91. Não é assim. Há tantas regras e há tanta forma de exorcismo. É com a Bíblia, é com biblada, é com sal, é com isso. É em nome de Jesus. E é com vida dedicada e consagrada ao Senhor que essas coisas acontecem. Às vezes o nosso meio tem tanta bruxaria, tanta feitiçaria, tanta crendice, que não nos diferencia das pessoas lá fora. A nossa confiança está em Deus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. O Espírito de Deus é aquele que nos cela, que habita em nós, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não é só liberdade no sentido do espaço, mas é liberdade na nossa vida, para Deus agir, Deus fazer o que precisa fazer. Idolatria, nem se fala. Nós temos já combatido bastante, mas nós não idolatramos ninguém, nem banda, nem pessoa, nem pastor, nem ministro. Nós os respeitamos, valorizamos, honramos. Digno de honra seja aquele que merece honra, mas ninguém idolatra ninguém, nem evangélico e nem não evangélico. Dissensões, facções, inveja, todos são sentimentos naturais. A gente é que tem que cuidar na nossa vida. É muito fácil a gente trazer o esporte, vamos pensar, quando eu jogo bola, eu sou competitivo, eu não gosto de perder, eu gosto de ganhar. Não tanto quanto o Adriano, e nem tanto quanto o Oséias. Né? O Oséias não gosta de perder de jeito nenhum. De vez em quando ele me joga ali naquele paredão, na quadra de futebol, né? Brincando, tá, Oséias? Ninguém gosta de perder. Quando a gente vai para uma competição, a gente quer ganhar. O duro disso é quando a gente leva isso para o âmbito deliberativo ou das decisões como igreja de Cristo Jesus, em que o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa ideia, nós queremos que ela prevaleça sobre todas as outras e a de todas as pessoas, a despeito do que qualquer outra pessoa ou até do que a maioria possa estar pensando. E aí, quando a gente perde uma decisão, a gente cria um motim, juntando aqueles que perderam e tentando convencer os outros a somarem conosco. É assim que nos dividimos. É assim que nos faccionamos. Isso é muito comum na ideia pública de política dos nossos dias atuais. Mas não pode acontecer na nossa dinâmica como igreja do Senhor Jesus. E nem pode isso acontecer, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, porque senão nós vamos acabar a empresa onde nós trabalhamos.
Nós vamos criar uma facção e uma divisão dentro do ambiente onde a gente trabalha que fica insuportável. Mas as facções, as divisões, já dizia Caifábio anos atrás, que nós sofremos o que a gente chama de síndrome do protestantismo. O que é isso? A ideia de que porque nós saímos com o protesto de Lutero, da universalização ou da Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir daí criamos uma síndrome entre nós. Já que eu discordo do pastor, eu saio e formo a minha igreja. E quantas igrejas são formadas hoje em dia, só porque eu discordo do líder, então eu saio e monto a minha. Em breve vai ter um outro líder comigo, que também não vai concordar comigo, e vai sair e formar uma outra igreja. E assim, nessa síndrome, nos dividimos e criamos diversas igrejas. Às vezes, é o agir de Deus. Eu costumo dizer que, quando nós não nos multiplicamos por obediência, não crescemos por obediência, e aí nós criamos lá a ideia da Torre de Babel. Deus confunde as línguas para poder a gente se espalhar. Lá os homens não queriam cumprir a ordem de Deus, ir de crescer e multiplicar, encher a terra. Diz, não, vamos ficar todos aqui, ninguém. E aí Deus confunde o povo, as línguas, e eles se espalham. Pode ser que pela desobediência da igreja de Cristo Jesus, de cumprir o ide de Jesus, de proclamar o evangelho e levar o crescimento da igreja, essa nossa apatia, essa nossa desobediência, gere em nós esse processo multiplicativo por divisões, mas não é saudável, não é bom. Lembremos que como igreja, somos imperfeitos. Gosto de uma frase, repito ela, tanto para líderes como para a igreja, frase de um bispo católico. Ele dizia, a igreja é santa na sua fundação, mas ela é imperfeita na sua organização, na sua formação. Somos imperfeitos. E exatamente o fruto da carne, essas coisas que são naturais em nós, elas existindo e prevalecendo na nossa vida, elas impedem o agir de Deus no nosso meio e na vida nossa como igreja. Impede a unidade, impede o crescimento, impede o fortalecimento, impede a obediência aos preceitos, ordens, princípios, valores e mandamentos divinos. Quem nunca teve inveja? Quem nunca teve ciúmes? Às vezes ciúme do líder, ciúme da liderança, ciúme do cargo, ciúme da função, ciúme de tanto. Nós somos cheios dessas imperfeições. E é por isso que a gente precisa matar a carne, deixando que prevaleça o Espírito de Deus. E à medida que eu me achego a Deus, eu começo a olhar quais as minhas dificuldades, quais as minhas imperfeições. Eu deixo que Deus me sonde, para que essas coisas possam ir me abandonando, me largando. É o que Paulo diz em Romanos, despojai-vos, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza terrena, a nossa história de pecado, nos levam a estas práticas. Só permitindo que o Espírito de Deus controle a nossa vida, é que estas coisas vão sendo deixadas de lado. Orgias e coisas semelhantes, impureza, libertinagem. Libertinagem é quando a gente usa da liberdade que a gente tem para fazer a coisa bagunçada, desorganizada, libertina. Porque a igreja não me proíbe de algumas coisas, então eu faço sem controle, sem domínio próprio. Porque a igreja não diz o tamanho da roupa que eu devo usar, então eu posso usar a mais curta que eu quiser. Porque a igreja não diz que eu não devo beber, então eu posso beber o tanto que eu quiser. Porque a igreja não diz isso, não cria regrinhas para a vida de cada um, então, às vezes a gente usa da liberdade que Deus nos dá
para a gente abusar. Porque não existe um processo hierárquico intenso sobre nós, aí a gente resolve desrespeitar, ser indecoroso com os líderes, desrespeitoso, também não. Sejam eles quem for. Então, fruto da carne é uma coisa que impede o agir de Deus e o agir do Espírito de Deus na sua igreja. Paulo, quando escreve Efésios, 1 Tessalonicenses, Efésios 4, de 30 a 32, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, não extingais o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito de Deus às vezes se entristece dentro de nós. Não é à toa que o símbolo da presença, o símbolo do Espírito é a pomba. É um dos animais que dificilmente a gente consegue criar em cativeiro, ele fica triste, né? Muito triste, até morre dependendo da situação e do contexto. Então, o Espírito de Deus, se ele não tem liberdade na nossa vida, mas a carne prevalece sobre nós, o Espírito de Deus se entristece. E quando a gente perde essa sensibilidade do Espírito de Deus na nossa vida, nós já estamos naquela condição de apagar a ação do Espírito de Deus em nós, ou seja, de não mais brilharmos como luz neste mundo, de não mais refletirmos a glória de Deus e o bom perfume de Cristo Jesus neste mundo. A outra é incompreensão à mensagem do Evangelho. Isso aconteceu na vida da igreja. A interpretação errada, a visão errada, a incompreensão do que o Evangelho de Cristo Jesus era. Foi assim com os judeus religiosos, foi assim com os seguidores de Judas, ou de Cristo Jesus, como por exemplo, Judas. Ele não compreendeu o ministério de Jesus, não compreendeu o que Jesus veio fazer, embora ele tenha cumprido o propósito divino para a própria vida do Senhor Jesus. Há um personagem no livro de Atos, também Atos capítulo 8, verso de 9 a 27, de Simão, o mágico. Quando os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas e elas ali recebiam o Espírito de Deus, da manifestação do poder de Deus na vida das pessoas, Simão diz assim: quanto custa para ter esse poder? O quanto eu posso pagar para ter isso que vocês têm? E isso foi repreendido veementemente pelo apóstolo: você não tem parte neste Evangelho. Vive me contando hoje mesmo a ilustração, e vocês devem ver isso aí nos canais, a exemplo de um pastor que certa vez, orando por uma pessoa profetiza da igreja, de repente, de Deus, ele sentiu de comunicar que aquela pessoa nunca havia profetizado da parte de Deus, e que tudo que ela havia feito era por ela mesma. E de repente ela então, por si, confessa que ela tinha um grande desejo de ser usada por Deus em profecia, e não pôde ser, fez um pacto, aliançou-se com o inimigo, e tudo que fazia e falava era da parte dela e do inimigo, até que Deus lhe trouxe libertação a ela e a sua família. Quantas pessoas, por sede de poder, por sede ou por vaidade, por quererem assumir algumas coisas, acabam infringindo o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. A gente tem que ter simplicidade e humildade. Tem um outro personagem, os filhos de Seva, Atos capítulo 15, verso 13 a 17. Ele não compreendia verdadeiramente o Evangelho e se atreveu a expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e em nome de Paulo e de Jesus, a quem Paulo pregava. E eles foram atacados pelos demônios, rasgaram as suas vestes, e aí eles precisaram do socorro.
Quantas pessoas hoje não compreendem de fato o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus? A incompreensão, o entendimento errôneo da mensagem do Evangelho causa e impede a ação do Espírito de Deus na vida da igreja, impede o crescimento, traz escândalos, traz distorções, prejuízos à mensagem de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho. E há pouco tempo nós pregamos aqui uma série de mensagens sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Tem muita gente anunciando o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós não compreendemos isso, nós impedimos o Espírito de Deus agir na nossa vida. Quando nós queremos que a igreja faça coisas que não é a sua missão, não é o seu papel, queremos exercer coisas que não dizem respeito ao Evangelho, à proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Outra, vaidade e orgulho espiritual. O orgulho é um grande mal na nossa vida. O primeiro paradigma a ser quebrado foi com os próprios discípulos, que a priori se envaideceram com o Evangelho, receberam a dádiva do Espírito, a dádiva da salvação, da regeneração, da justificação, e de repente disseram: o Evangelho é só para os judeus, não é para nenhum outro, senão só para o povo judeu, só para a nação de Israel. Deus precisou quebrar esse paradigma na visão que foi dada ao apóstolo Pedro, quando disse: não tornes tu impuro aquilo que eu tornei puro. O orgulho, a vaidade nossa, de repente fomos salvos, e nos achamos tão perfeitos e tão santos, que a igreja se torna a igreja dos perfeitos, e o imperfeito não pode fazer parte dela. É comum acharmos que o crescimento da igreja é por isso, por aquilo. Já parou para pensar que de repente nós impedimos a igreja de crescer? Ao não acolhermos os pecadores e os imperfeitos no meio de nós? Isso daí não é bom para ser um membro da Igreja Batista do Jardim Tarumã. Essa daí não é boa para ser membro da Igreja Batista. Essa daí não é boa para ser membro da minha célula, não. Do meu PGM. Esse daí não é bom para fazer parte dele, não. Aí nós começamos a selecionar as pessoas. Selecionamos as pessoas que queremos que façam parte do nosso PGM. Selecionamos as pessoas que queremos que façam parte da nossa igreja. Selecionamos as pessoas que nós queremos conviver com elas como igreja, que vão fazer parte do almoço da comunhão. Nós começamos a selecionar, e quando pensamos que não, somos fariseus, religiosos, e estamos impedindo o crescimento e o agir do Espírito de Deus para o crescimento da igreja de Cristo Jesus. A incompreensão, a vaidade, o orgulho, a soberba de achar que já somos bons demais para convivermos com os pecadores. E foi assim que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para buscar e salvar os que se haviam perdido. A igreja é para os imperfeitos. É para estes que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. É claro que a mensagem do Evangelho é: venham todos, mas não permaneçam todos como vieram. O poder e a mensagem é de transformação, é de mudança, é de processo de santificação. E nesse processo os fortes vão suportando os mais fracos. Os fortes vão ensinando e ajudando os mais fracos. Mas não pode rejeitá-los, não pode deixar. Eu ia contar uma ilustração aqui, mas eu acho que não devo. Mas eu acho que devo. Porque já é público, está lá no grupo do futebol abençoado, então é público, eu posso. Dos homens batistas abençoados. Nós temos, eu não vou dar o nome, né? Mas nós temos alguns que são ruins de bola. Eles não são tão craques. E aí o povo cai na alma deles. Na hora de selecionar, ninguém quer esses para o seu time. Diz assim: ixi,
caí no time do Osés, misericórdia. Eu disse que não ia falar o nome, né? Não, você é bom, Osés. É que eu não quis falar o nome do Pedro. Eu não quis falar o nome do pastor Adonias. Mas às vezes é mais ou menos isso. Aí não, tá a parte do meu time, mas ninguém dá bola. Ninguém toca a bola, está lá sozinho com um goleiro, mas ninguém solta a bola para ele. Às vezes na igreja a gente faz a mesma coisa. Ah não, aquele ali, não dá para ele não, não dá para ele, não dá. Irmãos, facções e divisões, a gente vai se aperfeiçoando. O Pedro já melhorou tanto. Pedro hoje faz cada gol. Ele e o Noel me surpreendem. Vaidade, orgulho espiritual, preferência por pregadores e pastores. Isso também prejudica a ação do Espírito de Deus. Vamos nos lembrar de uma igreja que pregamos há pouco tempo, a Igreja Batista de Corinto. A Igreja de Corinto. Uns de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo, outros de... As preferências, os gostos. Ah não, no dia que é Pedro que for pregar, eu vou na igreja. O dia que for o Cefa, o Paulo, eu não vou. O dia que for Apolo, esse dia eu vou. Nós começamos a selecionar pessoas, escolhermos preferencialmente os pastores, e essas coisas nos dividem, nos faccionam, nos separam, e isso trouxe problemas para a igreja de Corinto. Paulo escreve dizendo, eu não posso escrever a vocês como a espirituais, porque há tanta coisa que acontece no meio de vocês, inclusive divisões, um diz que é do fulano, outro do cicrano, outro do... Não importa, somos um corpo, somos uma família, somos o povo eleito, a geração eleita de Deus. Alguns têm dons diferentes dos outros, uns mesmo que tenham o título de pastores, mas são evangelistas, outros são mestres, outros têm o dom pastoral, outros o de profecia, outros o do apostolado, mas tudo é para a edificação do corpo de Cristo Jesus, tudo é para a capacitação, para que no exercício dos dons de cada um, a igreja toda seja edificada. Temos características diferentes, perfis diferentes, jeitos diferentes, mas essas diferenças não podem nos separar, pelo contrário, deve trazer unidade no corpo de Cristo Jesus. A gente aprende isso já no conceito de família. Somos diferentes, mas somos uma família e devemos permanecer unidos. Outra coisa que impede o agir de Deus e o Espírito de Deus, e nós falamos isso na semana passada, o aspecto positivo, mas negativamente a perseguição. A perseguição na vida da igreja atrapalha, traz timidez, traz medo, ofusca, impede a liberdade de proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja no princípio orava para que tivesse paz, porque tendo paz havia liberdade para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja não prospera, não prolifera, não cresce como deveria crescer nos lugares onde ela é perseguida, onde a mensagem do Evangelho é perseguida. Ela cresce ocultamente, às escondidas, mas ainda assim há um grande impedimento para que Deus faça maravilhas no meio do povo, da nação. Então oremos. A igreja perseguida você encontra em qualquer site, pesquisando lá a chamada janela 1040, onde o Evangelho de fato é proibido de ser anunciado e de ser proclamado. Oxalá jamais isso aconteça e chegue aqui, mas que onde existe a perseguição, os países sejam abertos para a proclamação e a verdade do Evangelho alcance aquelas pessoas. E por último, na modernidade, o secularismo, a relativização da fé cristã, dos seus valores, tem levado muitos ao esfriamento espiritual e de alguns até o abandono total da fé. Nós vivemos um mundo em que a gente dá tanto valor às coisas materiais, tanto valor às nossas prioridades,
que deixamos de priorizar Deus. Entre um dia de sentar e ficar no meu sofá, na frente da minha televisão, está tão bom aqui, eu ligo a TV e eu assisto um culto por aqui. Aí essa situação, isso nos leva a um esfriamento. Alguns dizem assim, eu já não preciso da igreja, para quê? Eu tenho tanto. Olha, se eu olhar no canal do YouTube, lá eu ouço o pastor Adonias, eu ouço o Irlande, eu ouço o Nicodemos, eu ouço tanto, eu aprendo tanto aqui, não preciso da igreja. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos amar uns aos outros. Se eu for ser igreja sozinho, a quem eu vou demonstrar o meu amor? A quem eu vou demonstrar o meu serviço? A quem eu vou me dedicar? Então, há tanta coisa que nós podemos fazer como igreja de Cristo Jesus, quando somamos força, quando estamos juntos, quando nos unimos para fazer as coisas. Então, mas quando a gente vai relativizando tudo, deixando tudo tão para trás, não, isso não é assim, isso também pode ser assim, aí a gente vai perdendo esse valor. O pior é a profissionalização da fé. Hoje, ninguém mais quer trabalhar na igreja, no reino de Deus. A gente vai dizendo assim, lá tem um pastor, ele é pago para fazer isso. Lá tem o fulano, ele é pago para fazer aquilo. Deixa quem é pago fazer. E quem não é pago, não precisa fazer. E nós começamos a pagar tudo o que é preciso fazer, para a gente não fazer. Então essa profissionalização, essa delegação de coisas que nós podemos fazer juntos, não é bom, não é saudável. Se nós vamos ajudar, auxiliar, arcar com o sustento ministerial, para que haja uma disponibilidade maior dessas pessoas, é uma coisa, mas eles não vão poder fazer o que você vai fazer. Aí vou pagar o missionário e ele pode pregar o evangelho nos hospitais e eu não preciso fazer. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, é responsabilidade nossa. Cuidarmos uns dos outros, pregarmos o evangelho, proclamarmos a mensagem de Cristo Jesus, é responsabilidade nossa. Os que têm tempo integral, maior amém, vão nos abençoar, porque vão dedicar mais tempo para isso, mas isso não impede a mim de fazer e de me dedicar. Quanta coisa pode impedir a ação do Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo Jesus. Se olharmos para a nossa vida, o que em mim, o que na minha vida tem impedido o agir do Espírito de Deus? Como igreja, como corpo de Cristo, as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas práticas, as minhas ações, os meus feitos como vida pessoal, como vida familiar, como vida profissional, quais as minhas escolhas têm prejudicado o agir de Deus na minha vida e na igreja de Cristo Jesus? Eu tenho promovido facções, divisões, eu tenho sido uma pessoa invejosa, as minhas práticas, os meus desejos têm sido lascivos, têm sido de fornicação, têm sido de adultério, têm sido de libertinagem. O que na minha vida está impedindo o agir de Deus plenamente na vida do corpo de Cristo? É tempo de Deus derramar o seu Espírito sobre todos nós, para que haja o mover, o agir, a edificação, o completar, o consolidar da sua igreja. O contrário disso, a gente tem o esfriamento, a apatia, o entristecimento, o enfraquecimento, e aí vai. Mas a gente precisa romper estas coisas. Então vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça. Nesses 2 dias nós vimos
a direção do Espírito de Deus para o crescimento da igreja. Foi pelo Espírito que nós recebemos o poder e a autoridade para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Foi o Espírito que deu capacidade para suportar as perseguições e nos dar a capacidade para suportar as tribulações. Pelo Espírito de Deus, foram levantados missionários, obreiros e líderes para a edificação da igreja. Pelo Espírito Santo de Deus, também nós fomos santificados. O Espírito também distribuiu dons para a edificação do seu corpo, da igreja de Cristo Jesus. O Espírito promoveu o crescimento da igreja de modo exponencial. Eu ganhei 1, ganhei 2, ganhei 3, e estes ganharam muitos outros também para Jesus. O Espírito foi que nos auxiliou e nos compeliu a uma vida de oração. E é o Espírito de Deus que nos conduz à condição de verdadeiros adoradores. Mas também reconhecemos que impedimos o seu agir, impedimos a sua manifestação, o exercício do seu poder nas nossas vidas, quando prevalece sobre nós o fruto da carne, os frutos da carne. Quando nós não compreendemos a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Quando há em nós vaidade, orgulho, soberba. Quando nós preferimos pessoas, pregadores, líderes. Quando nós perseguimos os mensageiros de Deus. E quando nós relativizamos a nossa vida, profissionalizamos a nossa fé, delegamos as nossas responsabilidades às outras pessoas e fugimos dela. Pai do céu, misericórdia de nós, misericórdia das nossas vidas. Nós reconhecemos quanto impedimos o agir do Senhor na igreja, o quanto entristecemos o Espírito Santo do Senhor, e o quanto impedimos o despertar, o mover, o crescimento, a multiplicação, a plena edificação do Senhor na nossa vida e na igreja, no corpo do Senhor. Ó Deus, as nossas escolhas pessoais, quando somadas e multiplicadas entre muitos, trazem tanto prejuízo, trazem tanto empobrecimento à nossa fé e à nossa vida como corpo do Senhor, que isso entristece o teu Espírito, entristece o Senhor e nos enfraquece profundamente. Então, Pai do céu, e agora nós reconhecemos, nós confessamos, nos apresentamos diante de Ti pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, mas também pedindo despertamento, pedindo mover completo do Senhor na nossa vida. Espírito Santo do Senhor, sonde os nossos corações, sonde as nossas vidas, nos ajude a decidirmos pelo Espírito do Senhor, nos ajude a ser guiados plenamente pelo Espírito Santo do Senhor, a nos submetermos plenamente ao Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, tire de nós todas as precipitações, tire de nós, ó Deus, todas as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, nos ajude, Pai. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, queremos que o poder do Senhor se manifeste nas nossas vidas, queremos que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas, queremos que o Senhor transpareça através das nossas vidas, queremos contagiar o ambiente onde nós estamos, queremos contagiar o nosso ambiente familiar, ó Deus, queremos contagiar o nosso ambiente onde trabalhamos, queremos contagiar, ó Deus, os lugares por onde nós passamos, queremos contagiar a nossa cidade, queremos contagiar pela presença poderosa do Senhor no meio de nós, de modo que o nosso louvor, a nossa linguagem, nossos comportamentos, as nossas atitudes reflitam de fato, ó Deus, que o Espírito do Senhor domina a nossa vida,
domina a nossa língua, domina a nossa mente, domina o nosso corpo, ó Deus, totalmente. E nós, ó Deus, declaramos isso na nossa vida. Rogamos que assim seja feito na nossa vida. E oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus.